Hoje nós vamos falar sobre um dos autores mais importantes de toda a literatura, Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski é um daqueles autores que escrevem livros considerados difíceis, mas que, ao mesmo tempo, consegue conquistar leitores no mundo todo. Mas para entender a obra de Dostoiévski, a gente também precisa entender a vida dele, porque poucos escritores tiveram uma biografia tão atravessada por experiências extremas quanto ele. Então, no vídeo de hoje, nós vamos percorrer a vida de Dostoiévski desde o começo, tentando entender como cada fase da sua trajetória ajudou a formar os grandes livros que ele escreveu. Bom, nós vamos começar do começo. Dostoiévski nasceu em Moscou em 1821, em uma família que é muito importante para entender a posição que ele vai ocupar dentro da literatura russa. Porque quando a gente pensa nos grandes escritores russos, muitas vezes a gente pensa naquele universo da aristocracia rural, das grandes propriedades, dos salões, das famílias nobres, como acontece muito nas histórias de Tolstói. Afinal, Tolstói veio desse mundo nobre, assim como outros grandes autores russos que a gente conhece, como Pushkin, Gogol e Turgenev. Só que Dostoiévski não nasce exatamente nesse mundo. A família dele tinha uma origem nobre antiga, mas essa nobreza já não correspondia à realidade concreta da família quando ele nasceu. O pai dele, Mikhail Dostoiévski, era médico. Ele trabalhava no Hospital Mariinsky para os pobres em Moscou. E isso é muito significativo também, porque a infância de Dostoiévski acontece literalmente ao lado da doença, da pobreza e do sofrimento social. Então ele não cresce isolado em uma propriedade aristocrática, protegido do mundo. Ele cresce vendo o contraste entre uma família que tentava manter certa dignidade social e, ao mesmo tempo, um ambiente onde a miséria humana estava muito presente, que era o hospital. O pai de Dostoiévski era filho de um padre ucraniano que tinha conseguido, por esforço próprio, estudar medicina e ascender socialmente, ascender ao status de nobre. Então foi por mérito que ele virou nobre e não por nascimento. E esse detalhe criava uma posição muito peculiar para essa família dele. A família se via como aristocrática, mas na realidade eles viviam de forma muito aquém dessa autopercepção que eles tinham. Eles tinham 6 criados, mas um deles era na verdade o zelador do prédio, que se fantasiava de lacaio quando a mãe saía à rua para poder manter as aparências. Então a gente percebe, observando esses fatos, que a família dele tinha uma posição social bem delicada, Eles queriam manter essa aparência de família granfina, mas a realidade deles não era bem daquele jeito. Então veja que a sensação de estar entre dois mundos, acima dos pobres, mas fora da elite verdadeira, vai marcar a imaginação de Dostoiévski para sempre. Toda a galeria de personagens que ele vai criar mais tarde. Esses burocratas humilhados, esses homens que se sentem inferiores diante dos poderosos, superiores, E ao mesmo tempo sentem que estão abaixo deles, mas todos esses personagens, então, eles têm raiz aqui, nessa infância, numa fronteira social que o próprio Dostoiévski vivenciou na pele. O pai dele era um homem muito rígido, severo, muito religioso, moralista também, e aparentemente uma pessoa bastante difícil no convívio. Ele dava aulas de latim aos filhos mais velhos, Mikhail e Fyodor, que é o Dostoiévski, e quando eles cometiam algum erro, ele ficava muito bravo, xingava as crianças, mas ele não batia neles, o que era algo até incomum para a época. Então ele era assim uma pessoa dura, mas não era dos piores, digamos assim. A mãe, Maria Feodorovna, era uma mãe afetuosa, muito doce e mais ligada a uma religiosidade calorosa. Ela era muito amada pelos filhos, ela ensinou todos eles a ler usando um livro de histórias sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Então, as primeiras palavras que Dostoiévski aprendeu a ler, a decifrar, foram as histórias da Bíblia. E essa diferença entre o jeito que o pai e a mãe demonstravam amor e religiosidade é muito interessante, porque, em certo sentido, a obra de Dostoiévski vai carregar essas duas formas de religião. De um lado, a gente tem a religião como julgamento, como culpa, como exigência moral, e de outro, a religião como compaixão, perdão e amor pelos humilhados. A gente tem essas duas formas sempre presentes nas histórias deles, sendo defendida pelos personagens. Em 1837, dois acontecimentos destruíram o mundo estável da infância de Dostoiévski quase ao mesmo tempo. Primeiro, a sua mãe morreu de tuberculose aos 37 anos. Ela chamou os filhos um a um, abençoou cada um e
partiu. Para Fyodor, que tinha apenas 15 anos, essa foi uma pancada da qual ele jamais se recuperou completamente. A gente consegue, inclusive, perceber a influência da figura materna em várias personagens que ele foi criando ao longo de toda a sua carreira literária. O segundo evento foi que, poucos meses mais tarde, Pushkin morreu em um duelo, e Dostoiévski admirava muito Pushkin. Ele era o seu grande ídolo, e essa foi para ele uma tragédia quase equivalente à morte da sua própria mãe. Ele ficou extremamente enlutado mesmo e muito fragilizado emocionalmente. Agora então, o seu pai era o único responsável pelos 6 filhos, e ele tomou a decisão de encaminhar os filhos mais velhos para a carreira militar. Então lá foram Fyodor e Mikhail mandados para São Petersburgo para a Academia de Engenheiros Militares. Nenhum deles dois queria ser engenheiro, os dois queriam ser escritores, trabalhar com literatura, mas a vontade do pai era lei e eles precisavam ter uma profissão que fosse garantir que eles tivessem algum sustento. E esse período em São Petersburgo é muito importante, porque a cidade vai se tornar quase uma personagem da criação literária dele. A São Petersburgo, para as outras pessoas, podia parecer uma cidade bonita, planejada, uma cidade imperial, mas Dostoiévski via ali algo diferente. Uma cidade de quartos apertados, de pontes, de ruas úmidas, funcionários pobres e, principalmente, de pessoas que estavam tentando sobreviver e manter uma aparência de dignidade. Era uma cidade moderna, burocrática, uma cidade artificial em muitos aspectos. E é nessa cidade que Dostoiévski vai renascer como autor, como escritor. Na Academia de Engenheiros, Dostoiévski foi um estudante que até conseguia atingir notas razoáveis, mas ele era claramente um jovem deslocado. Ele não se encaixava socialmente. Enquanto os seus colegas estavam cuidando de seus deveres militares, de suas tarefas que tinham a ver com a academia, Dostoiévski passava suas noites lendo literatura. Shakespeare, Victor Hugo, Balzac, Gogol. Em um apartamento que ele compartilhava, ele traduzia Balzac para o russo e ele se preocupava em conseguir ir ao teatro sempre que conseguia arranjar dinheiro. Então, claramente, ele era um jovem que destoava ali dos outros que estavam desejosos de virar engenheiros, né? E depois de se formar aos 24 anos, Dostoiévski chega a trabalhar por pouco tempo com engenheiro, mas ele logo abandona essa carreira para tentar viver de literatura. E é nesse contexto que ele escreve o seu primeiro romance, Gente Pobre, publicado em 1846. Gente Pobre é um romance epistolar, ou seja, é construído por meio de cartas. A história acompanha um funcionário público pobre, Makar Devushkin, que mantém uma troca de cartas com uma jovem igualmente pobre, que é a Várvara. E esse livro foi recebido como uma grande revelação. O manuscrito passou pelas mãos de Dmitry Grigorovich e de Nekrasov, que ficaram muito impressionados, e eles fizeram com que esse manuscrito chegasse até Belinsky, que era o crítico literário mais importante da Rússia naquele momento. E o Belinsky vê em Dostoiévski uma nova promessa da literatura russa, e isso muda a vida dele, de repente, né? O jovem Dostoiévski, que até então era praticamente desconhecido, passa a ser tratado como alguém que poderia renovar a literatura social russa. E dá para imaginar o impacto que isso teve em um jovem escritor inseguro, ambicioso e que era cheio de desejo de ser reconhecido. Mas o mais importante é a gente entender por que gente pobre causa esse impacto. Esse livro não é uma história que simplesmente diz assim: olha, existem pobres, a gente devia ter pena deles. Não, muito pelo contrário. Com a sua sensibilidade literária, Dostoiévski mostra a interioridade das pessoas que seriam facilmente reduzidas a tipos sociais. Ele mostra com essa história que o pobre também tem orgulho, imaginação, vergonha, delicadeza, desejo de ser visto. E tudo isso é muito dostoiévskiano, porque na obra dele quase sempre esse drama externo importa menos do que a forma como esse drama está na consciência do personagem, né? Então ele queria, e ele conseguiu com esse livro, mostrar que a pobreza não se trata apenas de coisas como aluguel atrasado, a fome, a roupa gasta. A pobreza é a forma como uma pessoa passa a se sentir diante dos outros. Só que esse primeiro sucesso vai durar pouco. Logo depois de Gente Pobre, no mesmo ano, Dostoiévski publica o seu segundo romance, que se chamava O Duplo. E aí a recepção já foi bastante diferente. Hoje, O Duplo é considerado uma obra muito importante para entender o desenvolvimento de Dostoiévski. Essa história acompanha Goliadkin, um funcionário público que era
bem inseguro, uma pessoa que se sentia humilhado, ele era cheio de ansiedade social e ele começa a ser perseguido por um duplo de si mesmo, uma pessoa exatamente igual a ele. E esse outro Goliadkin parece ser tudo que aquele primeiro não conseguia ser. Ele é uma pessoa mais confiante, ele é mais esperto, ele é mais eficiente socialmente, consegue agradar os outros. E aos poucos, o protagonista vai entrando em um estado de desagregação psíquica. Ele enlouquece. Só que Belinsky, aquele crítico que tinha adorado Gente Pobre, não gostou desse outro livro. Na verdade, ninguém entendeu muito bem essa história. Eles acharam ela confusa demais. E a carreira de Dostoiévski, que parecia super promissora, começou a afundar a partir do seu segundo romance. Ele até tentou se recuperar com outras histórias, outros contos, mas nada teve o impacto daquele primeiro livro. No final dos anos 1840, Dostoiévski era considerado um talento que tinha prometido demais e entregue de menos. O que ele estava fazendo com O Duplo era algo que a crítica da sua época não tinha ainda as ferramentas para entender. Ele estava explorando como a psique humana pode se fragmentar sob a pressão social. Então, esse era um livro sobre paranoia, sobre o terror de ser substituído, sobre o desejo de ser outra pessoa. E se a gente for ver, gente, 100 anos depois, Freud, Kafka, todo o modernismo, eles vão trabalhar com exatamente esse mesmo material. Só que na época, ninguém entendeu Dostoiévski. Depois disso, a carreira dele entra em uma fase de instabilidade. Ele continua escrevendo contos e novelas como A Senhoria, Noites Brancas e Nechokha Nesvanova. Noites Brancas, especialmente, é uma obra muito bonita para entender o lado mais lírico do jovem Dostoiévski. Ali aparece a figura do sonhador, que é um homem que vive muito mais dentro da própria imaginação do que na realidade concreta. E esse tipo do sonhador é muito importante, porque é uma das ideias que ele gosta de explorar. O sonhador dostoiévskiano não é simplesmente uma pessoa que é romântica. Ele é, na verdade, alguém que tem uma vida interior imensa, mas, ao mesmo tempo, uma dificuldade enorme de agir no mundo. Então, é um personagem que sente muito, imagina muito e projeta muito, mas a realidade escapa dele. E isso também vai se repetir de outras formas em vários outros personagens posteriores. Enquanto isso, Dostoiévski começa também a se aproximar de círculos intelectuais onde se discutiam ideias políticas, sociais e filosóficas. E aqui a gente precisa lembrar do contexto russo. A Rússia do século XIX ainda era uma sociedade autocrática, controlada pelo czar, marcada pela censura, pela vigilância política e também pelo sistema da servidão. Então, muitos jovens intelectuais começam a discutir reformas, socialismo utópico e liberdade de imprensa também, que eram coisas que eles não tinham, né? A abolição da servidão era um tópico muito em voga e a transformação social em geral. E Dostoiévski era um jovem escritor indignado com a injustiça social, como ele deixou bem claro no seu primeiro romance, Gente Pobre, né? Ele então estava interessado em ideias novas, em projetos de renovação da Rússia. Ele acreditava que a Rússia deveria ter um futuro diferente do que ele via acontecendo na realidade. E ele começa a frequentar o círculo de Mikhail Petrashevsky, que era um grupo que reunia jovens interessados nessas ideias socialistas e reformistas. Então, o que eles faziam nos encontros? Eles liam textos que haviam sido proibidos, eles discutiam política, eles falavam de censura, de servidão, de liberdade. Só que dentro desse grupo, Dostoiévski conheceu um outro grupo secreto, ainda menor, liderado por um homem chamado Speshnev, que esse sim planejava criar uma imprensa clandestina para distribuir panfletos criticando a servidão na Rússia. Então, enquanto o Círculo Petrashevsky era um ambiente mais de discussão de ideias, esse outro grupo já queria pôr a mão na massa, digamos assim. Eles queriam agir, eles queriam realmente fazer a diferença, fazer parte dessa revolução. Mas não deu tempo deles fazerem nada, porque na madrugada de 22 para 23 de abril de 1849, a polícia bateu na porta deles. Aquele grupo tinha sido infiltrado por um espião que denunciou o nome de todos e todos foram presos. Hoje, olhando de longe, essas reuniões provavelmente seriam consideradas mais intelectuais do que conspiratórias ou revolucionárias propriamente. Mas, dentro da Rússia de Nicolai I, especialmente depois das revoluções de 1848 na Europa, qualquer discussão desse tipo podia ser vista como uma ameaça. Dostoiévski acaba sendo preso
junto com outros membros do grupo. Eles passam 8 meses na fortaleza de Pedro e Paulo, numa cela fria e úmida, sendo constantemente questionados e investigados. Só que algo muito fascinante é ler as cartas e diários dele dessa época, porque mesmo estando ali preso, completamente ausente de liberdade, isolado, né, nesse ambiente hostil, Dostoiévski parecia se sentir muito em paz nesse momento. Ele escreveu um conto que se chama A Pequena Heroína. Ele lia muito, tanto a Bíblia quanto o Jornal da Pátria, Charles Dickens, Shakespeare, e ele chega a escrever ao seu irmão Mikhail que ele nunca tinha trabalhado com tanto amor quanto naquela cela. Era como se a reclusão forçada tivesse removido todas as distrações e ele finalmente conseguisse se concentrar e produzir literariamente. Em dezembro de 1849, os prisioneiros foram levados para a Praça Semenovsky. Era de manhã, fazia muito frio. Eles foram todos colocados em uma plataforma, vestiram as roupas fúnebres e leram as sentenças em voz alta, que era pena de morte por fuzilamento, confirmada pessoalmente pelo czar. Os 3 primeiros presos foram levados para os postes, foram ajoelhados. Dostoiévski era o quarto da fila, ele estava ali no segundo grupo. Ele se virou para Sergei Durov, outro prisioneiro, e ele disse: "Não é possível que eles vão nos matar." Eles não esperavam receber uma pena tão dura, já que eles não chegaram a agir, eles tinham apenas discutido ideias. Então realmente foi um choque essa sentença de morte. Durov apontou para um carrinho de madeira ao lado da plataforma. Dostoiévski olhou e percebeu que pareciam caixões. Então a realidade da morte estava realmente se aproximando. A fuzilaria preparou as armas. Dostoiévski virou para o outro companheiro a seu lado e citou uma frase da novela O Último Dia de um Homem Condenado, de Victor Hugo. Nous serons avec le Christ. Nós estaremos com o Cristo. Esse companheiro era o próprio Spechnev, o criador do grupo secreto, que era um ateísta convicto, e ele só respondeu un peu de poussière, um pouco de poeira, como que para demonstrar que a partir daquele momento eles todos seriam reduzidos a nada, já que para ele não havia nada além da matéria. Só que, ao invés do barulho dos tiros, eles ouviram o batimento dos tambores em recuo. Era uma execução falsa, uma encenação ordenada pelo próprio czar para que o perdão imperial tivesse o máximo de impacto. Um ajudante de ordens chegou a galope com as sentenças reais. Eles teriam que cumprir 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria, depois serviço militar obrigatório por tempo indeterminado. Então, eles não iam mais morrer. Eles iam para a Sibéria. Um dos prisioneiros, Nikolai Grigoriev, nunca se recuperou desse choque. Ele ficou mentalmente incapacitado pelo resto da sua vida. E para Dostoiévski, a experiência de acreditar que ele estava diante dos últimos minutos da sua vida muda a percepção de tudo. Para começar, esse foi um verdadeiro encontro com a morte. Então, agora para ele, a morte deixa de ser uma ideia abstrata e se torna uma experiência concreta. Além disso, ele agora entende melhor o valor da vida e de cada momento. Depois que Dostoiévski voltou para a cela, ele escreveu uma das cartas mais extraordinárias da literatura russa para o seu irmão Mikhail. E nessa carta ele escreve: "A vida é um dom. A vida é felicidade. Cada minuto pode ser uma eternidade de felicidade." E essa é uma revelação que ele vai carregar para o resto da sua vida. A partir de agora, cada personagem que Dostoiévski criar vai carregar essa consciência do valor absoluto da existência. E esse episódio da morte por fuzilamento vai ser lembrado mais tarde no romance O Idiota, onde Dostoiévski coloca reflexões sobre a experiência de um homem condenado à morte, que percebe que cada minuto da vida é algo imenso e imensamente feliz. E isso vem diretamente dessa marca biográfica. Então Dostoiévski nunca esquece que, por alguns minutos, ele acreditou realmente que ia morrer. Em 24 de dezembro de 1849, Dostoiévski partiu para a Sibéria. E lá ele passa 4 anos em trabalhos forçados, convivendo com criminosos comuns, muitos deles camponeses. Esse encontro é um choque profundo para ele. Dostoiévski chega lá com a cabeça cheia de ideias românticas sobre o povo russo. A literatura dos anos 1840, toda aquela corrente humanitária influenciada por Victor Hugo e George Sand, dizia que o povo, que era o camponês, a pessoa simples, era um povo bom por natureza, mais moral do que o povo rico, mais próximo de uma verdade fundamental. E Dostoiévski acreditava em tudo isso. Esse era um dos motivos pelos quais ele tinha arriscado a própria liberdade para tentar ajudar os servos e acabar com a escravidão, com a servidão. Mas, na prisão, ele
encontra o povo russo de verdade. E ele descobre que os camponeses, os mujiques condenados, não olham para ele como um aliado, como um intelectual que sofreu pela causa deles. Muito pelo contrário, eles o enxergam como um nobre, como alguém de outra classe, como um estranho. Então eles excluíam o Dostoiévski, eles insultavam ele, eles até roubavam a comida dele. Eles claramente o enxergavam como uma criança que não entendia nada sobre a vida real. E isso é muito importante porque esse período na Sibéria destruiu uma visão abstrata que ele tinha do povo. Dostoiévski deixa de olhar para os camponeses como uma ideia romântica. Ele passa a enxergá-los como seres humanos concretos. Muitas vezes seres humanos cruéis e também muitas vezes generosos. Seres humanos que conseguiam ser violentos, brutais, mas também religiosos. E é essa complexidade, essa noção da complexidade humana que vai entrar na obra dele depois. Lá nos campos da Sibéria, Dostoiévski conheceu um grupo das esposas dos decembristas, que eram aqueles nobres que tinham se revoltado contra o czar em 1825 e sido também exilados para a Sibéria. E essas mulheres deram a ele um exemplar do Novo Testamento. Esse era o único livro permitido no campo da Sibéria. Dostoiévski o leu e releu durante os 4 anos e usou também esse livro para ensinar um jovem tchetcheno a ler. Esse Novo Testamento ficou debaixo do travesseiro dele pelos 4 anos e mesmo depois de sair da prisão, ele nunca mais abandonou esse livro. Ele levava esse mesmo exemplar para todas as suas viagens, para onde quer que ele fosse. E é lá na Sibéria, convivendo com os camponeses mais miseráveis, que Dostoiévski tem o seu grande despertar para a fé ortodoxa russa. É ali que ele abandona de vez as ideias socialistas do seu passado e passa a acreditar que a salvação da Rússia e do mundo todo não viria da política nem da ciência ocidental, mas da fé ortodoxa no Cristo do povo. Um Cristo marcado pela compaixão, pela humildade e pela partilha do sofrimento. É nesse período também que se consolida uma das grandes percepções de Dostoiévski, a de que o ser humano não cabe em teoria simples. Ele vê homens que cometeram crimes terríveis, mas que ainda preservavam algum traço de humanidade. Ele começa a conviver com essas pessoas e ele vê pessoas violentas que podiam ter gestos de ternura. E talvez seja aí que começa a se formar esse Dostoiévski que mais tarde seria admirado por Nietzsche como um dos grandes psicólogos da literatura. Nietzsche chega a dizer que Dostoiévski foi o único psicólogo com quem ele teve algo a aprender. E isso faz também muito sentido, né? Porque o conhecimento psicológico de Dostoiévski nasce desse contato com seres humanos em situações extremas. Então, na prisão, ele percebe que uma pessoa nunca é apenas aquilo que ela fez, apenas aquilo que ela pensa ou aquilo que ela diz sobre si mesma. O homem é sempre mais contraditório, mais profundo e mais imprevisível do que qualquer sistema tenta dizer e explicar. Em fevereiro de 1854, Dostoiévski e seus companheiros foram liberados dos trabalhos da Sibéria e foram mandados direto para o serviço militar obrigatório, como soldado raso em Semipalatinsk. Esse período é uma espécie de exílio prolongado. Ele já saiu da prisão, mas ele ainda não voltou ao centro da vida russa. Ele ainda está longe de São Petersburgo, longe dos círculos literários e tentando reconstruir a própria vida. É nesse contexto que ele conhece Maria Dmitrievna Isaeva, que se tornaria sua primeira esposa. A relação dos dois foi difícil desde o começo. A Maria era viúva, ela já tinha um filho e ela estava em uma situação frágil. E Dostoiévski se apaixona por ela de uma forma muito intensa. Eles se casam em 1857, mas o casamento deles é marcado por doença, tanto dele quanto dela, por instabilidade financeira e por muito sofrimento. A Maria sofria de tuberculose e a vida conjugal dos dois parece ter sido bastante infeliz. Além disso, a epilepsia de Dostoiévski estava cada vez pior, então as crises estavam debilitando ele, afetando o seu humor, a sua energia, a sua capacidade de trabalho. Na lua de mel, ele teve um ataque de epilepsia muito grave na presença da Maria, e quando ele conseguiu sair dessa crise, ele escreveu em seu diário: "Se eu soubesse que tinha epilepsia antes, jamais teria me casado." Dostoiévski só consegue voltar a São Petersburgo em 1859. Depois de quase 10 anos afastado. E quando ele retorna, é claro que a Rússia já não é mais a mesma.
O czar Nicolai I já tinha morrido, Alexandre II estava no poder e algumas reformas tinham acontecido, né? Entre elas, a emancipação dos servos em 1861. E para Dostoiévski, que na sua juventude havia sido tão contrário à servidão, tão contra esse sistema, esse era um momento de grande esperança. Ele fica muito feliz ao saber que os servos estavam agora livres, né? Ele volta a São Petersburgo tentando recuperar o lugar perdido na literatura. Mas é claro que 10 anos tinham se passado, a geração literária tinha mudado, os debates tinham mudado, muitos outros nomes, novos nomes estavam em evidência. Mas Dostoiévski também não volta como o mesmo jovem escritor que ele era antes, inseguro, neófito, ainda aprendendo qual era o seu próprio estilo, desvendando quais ideias ele queria defender. Ele volta transformado pela prisão, pela Sibéria, pela doença, pela sua fé, pela convivência com os criminosos, pelo seu casamento. E junto com seu irmão Mikhail, ele funda a revista Tempo. E isso é muito importante, porque Dostoiévski não volta só como um romancista, como ele era antes. Ele volta agora como jornalista, editor, polemista e alguém que quer participar das grandes discussões da Rússia. Essa revista defendia uma posição que tentava aproximar a elite intelectual do povo russo. Então, nesse momento, ele escreve e publica também Humilhados e Ofendidos, que é um romance que ainda tem muito do melodrama, da compaixão pelos fracos, das relações de abuso e sofrimento. E o título já diz muito pra gente, né? Humilhados e ofendidos são talvez as duas categorias humanas que mais importam para Dostoiévski. Também nesse período aparece Recordações da Casa dos Mortos. Esse livro nasce da experiência de Dostoiévski na prisão e ele é uma tentativa de compreender o que resta ao homem quando tudo é retirado dele: liberdade, status, conforto, privacidade, futuro. E essa é uma obra que teve grande impacto, porque a sociedade russa tinha curiosidade, tinha fascínio pela experiência dos presídios. Tolstói disse que esse era o maior livro da literatura do século XIX até ali. Turgenev fica perturbado por semanas depois de ler esse livro. Em 1862, Dostoiévski viaja pela Europa pela primeira vez. Ele se interessa pela Europa, mas ele também se decepciona muito. Ele observa Paris, Londres, os ideais de progresso, os espaços urbanos modernos, o capitalismo, o individualismo e as promessas de liberdade. E tudo isso vai aparecer em Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. Esse livro é muito interessante porque ele mostra um Dostoiévski ensaísta pensando sobre a Europa e não ficcional. Nesse meio tempo, Dostoiévski também se envolve com Apolinária Suslova, conhecida como Polina. Ela era uma jovem escritora, quase 20 anos mais nova do que ele, que era associada aos debates sobre a emancipação feminina, e a relação deles dois foi intensa, mas também foi muito dolorosa. A Polina vai deixar marcas muito claras na imaginação de Dostoiévski, especialmente nas figuras femininas orgulhosas, capazes de fascinar e torturar emocionalmente os homens ao seu redor. Se você já leu algum livro de Dostoiévski, com certeza você já conseguiu reconhecer essas personagens ali. Mas a vida de Dostoiévski começa a entrar novamente em colapso. A revista Tempo é proibida em 1863 por causa de uma confusão que envolvia um artigo sobre a questão polonesa. Então, a partir daí, Fyodor e seu irmão tentaram substituir por outra revista que se chamava Época, mas as condições financeiras deles pioraram muito. E então vem o ano de 1864, que é um dos anos mais terríveis da vida de Dostoiévski. Em 1864, morre Maria Dmitrievna, a sua primeira esposa. O casamento deles era muito infeliz, mas isso não significa que a morte dela não tenha sido devastadora. Pouco tempo depois, morre também Mikhail, o seu irmão mais velho, que era uma das pessoas mais importantes da vida dele. Eles eram muito próximos. E com a morte de Mikhail, Dostoiévski assume as dívidas que o seu irmão tinha, e ele assume também a responsabilidade financeira sobre a sua família inteira, né? A sua esposa e os seus filhos. Além de cuidar também do seu enteado, que era agora órfão. Então ele fica praticamente esmagado por todas essas responsabilidades e obrigações.
E é nesse contexto de luto, solidão, crise financeira e crise espiritual que nasce Cadernos do Subterrâneo, também conhecido como Memórias do Subsolo em português. Esse é um dos livros mais importantes de Dostoiévski e talvez seja também um dos textos mais decisivos da literatura moderna. É uma obra bem curta, mas também fundamental. O narrador é conhecido como o Homem do Subsolo. Ele é um homem ressentido, que fala contra o mundo, contra os outros e contra si mesmo. Esse é o primeiro texto que articula de forma literária tudo aquilo que o existencialismo do século XX ainda vai explorar. A irracionalidade como condição humana fundamental, a liberdade como fardo, a contradição interna como marca da consciência. Esse livro vai inspirar Sartre, Camus, Kafka, e essa é uma das grandes viradas de Dostoiévski. A partir daqui, ele vai encontrar um caminho que vai desembocar nos grandes romances da sua carreira. Ele vai começar a criar personagens que representam ideias, não só indivíduos. Na metade da década de 1860, Dostoiévski está endividado, abalado ainda pelos lutos e tentando sobreviver. Em 1865, ele viaja para a Europa, provavelmente para escapar dos seus credores e também para conseguir se concentrar para escrever o seu próximo livro e conseguir algum dinheiro com isso. Só que lá na Europa, ele acaba indo em cassinos para tentar aumentar um pouco esse dinheiro que ele tem. Mas aos poucos, a roleta começa a se tornar uma obsessão real. E é nesse cenário que ele começa a desenvolver a ideia de um romance sobre um jovem que comete um assassinato. Crime e Castigo é publicado em 1866 e marca definitivamente a volta de Dostoiévski ao primeiro plano da literatura russa. Esse livro conta a história de Raskolnikov, um jovem estudante pobre, muito inteligente e também muito orgulhoso, que desenvolve uma teoria, a de que existem pessoas comuns e pessoas extraordinárias. As pessoas comuns seguem as leis e as extraordinárias, como Napoleão, têm o direito de ultrapassar essas leis quando seu objetivo é grande o suficiente. E Raskolnikov decide que ele é uma dessas pessoas extraordinárias. E para provar isso para ele mesmo, e também porque ele precisa de dinheiro, ele mata uma velha usurária. A grande questão desse romance não é descobrir quem que cometeu esse crime, porque nós sabemos quem cometeu desde o começo. A questão é entender como que uma pessoa chega a se autorizar interiormente a matar alguém. Então, o que importa é o processo interno de Raskolnikov. Ele comete o crime, que está no título do livro, mas ele acreditava que se a sua teoria estivesse certa, ele não teria remorso depois de cometer esse crime. Mas ele descobre que ele não consegue viver com o que ele fez, porque o ato de matar destruiu algo nele, separou ele da humanidade de um jeito que ele não consegue suportar. E esse é o castigo, que também está no título do livro, né? Raskolnikov tenta se convencer de que ele pode cometer um crime em nome de um bem maior. Ele teoricamente iria usar o dinheiro da idosa melhor do que ela usaria. Ele teoricamente teria mais direito ao dinheiro do que ela e até mais direito à vida do que ela. Mas o seu corpo, a sua alma não obedecem a essa teoria. Então, depois do crime, ele desmorona. A culpa aparece como uma desorganização espiritual. Enquanto Dostoiévski escrevia Crime e Castigo, ele também estava preso a um outro problema. Um editor chamado Stelovsky tinha percebido que Dostoiévski tinha muitas dívidas que ele não conseguia pagar. E ele se ofereceu para pagar essas dívidas para ele, caso Dostoiévski assinasse um contrato. Só que esse era um verdadeiro contrato faustiano. Caso ele não entregasse um romance em pouquíssimo tempo, o Stelovsky se tornaria proprietário dos direitos de todas as suas obras pelos próximos 9 anos. Ou seja, se Dostoiévski não conseguisse cumprir o prazo, ele não teria renda por quase uma década. Ele teria que trabalhar com outra coisa. E aí, um pouco inspirado pela sua própria história, Dostoiévski tem a ideia de escrever a história de um jovem viciado no jogo da roleta. Só que ele se preocupa em cumprir esse prazo, né? Ele não tem certeza se ele conseguiria cumprir trabalhando sozinho. Então, ele decide contratar uma jovem estenógrafa chamada Anna Grigorievna Snetikina. E assim ele vai ditando a história e a Ana vai datilografando. E dessa forma eles conseguem cumprir o prazo na data limite. Ele entrega o livro no último dia que ele tinha. E esse livro, que foi escrito em 26 dias, é
O Jogador. Esse é um livro que nasce diretamente da experiência de Dostoiévski com a roleta, mas também da sua relação com a Polina Suslova e do seu olhar crítico sobre a Europa. Essa é a única história fictícia que Dostoiévski cria que não se passa na Rússia. Essa história se passa na Alemanha, em uma cidade fictícia chamada Roletemburgo, no ambiente dos cassinos. Essa história acompanha Alexei Ivanovich, um jovem tutor russo que perde tudo no jogo, enquanto ele vive uma paixão impossível por uma mulher que o manipula, a quem Dostoiévski dá o nome nada discreto de Polina. Aqui vale fazer a ponte com Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, porque Dostoiévski já tinha escrito sobre as suas impressões da Europa de forma ensaística, mas em O Jogador, essa Europa parece ficcionalizada. Então aqui a gente tem as ideias e críticas de Dostoiévski à Europa como um espaço de desenraizamento e de aparências e de perda de centro moral. E a escrita de O Jogador muda a vida de Dostoiévski por outro motivo também. Durante esse trabalho, ele e a Ana se aproximaram muito. E quando esse livro ficou pronto, ele percebeu que ele estava apaixonado por ela. Só que ele tinha 45 anos, ele era um escritor famoso e viúvo, e ela era uma jovem de 20 anos. Então o que ele faz? Ele chama a Ana para uma conversa e ele fala para ela que ele vai contar uma ideia que ele teve para um novo romance. E aí ele descreve para ela o enredo desse romance, que tinha um escritor velho que se apaixonava por uma jovem estenógrafa e pedia ela em casamento. E aí ele perguntou para Ana o que ela achava que a jovem responderia. E a Ana, que era uma mulher muito inteligente, entendeu imediatamente e disse que a jovem certamente aceitaria, e eles se casaram em fevereiro de 1867. Em 1867, Dostoiévski e Ana vão passar a lua de mel na Europa. A ideia inicial era fazer uma viagem curta, de poucos meses, até porque eles não tinham uma situação financeira confortável, para simplesmente viver fora da Rússia por muito tempo. Só que essa viagem, que deveria durar cerca de 3 meses, acaba se transformando em um exílio de 4 anos. E esse período na Europa é um período de altos e baixos para o casal Dostoiévski. Por um lado, é um momento em que o casamento dos dois vai se fortalecer muito, porque a Ana se torna de fato a grande companheira de Dostoiévski. Mas, por outro lado, é também um período de pobreza, de dívidas, de crises de epilepsia, de mudanças constantes de cidades e, claro, também de recaídas dele no jogo da roleta. Eles passam por cidades como Dresden, Baden-Baden e Genebra. E é em Genebra que Ana engravida. A gravidez foi recebida com muita alegria pelos dois. Nas memórias e no diário de Ana aparece essa expectativa muito carinhosa em torno do bebê. Eles ainda não sabiam se seria menino ou menina, então eles falavam da criança como a pequena Sônia ou o pequeno Misha, que estava por vir. E Dostoiévski, que muitas vezes a gente pode pensar que era esse homem sombrio, atormentado, nesse momento aparece também como um pai extremamente ansioso e muito terno. Ele insistia para que a Ana fosse acompanhada por bons médicos, ele procurou uma parteira confiável, e segundo as lembranças da Ana, ele chegava a passar pela Rua da Parteira todos os dias para memorizar exatamente onde que ela morava, caso ele precisasse levar a Ana durante a noite e chamar a parteira. O nascimento da filha acontece em março de 1868 e a cena é muito impressionante porque justamente na noite em que a Ana entra em trabalho de parto, Dostoiévski tinha sofrido uma crise forte de epilepsia. Ela passa horas sentindo dores sem acordar o marido, rezando para ter forças, e só acorda ele de manhã. E quando ele acorda e entende o que está acontecendo, ele sai correndo para buscar a parteira. Ana depois recorda que ele estava tão nervoso, tão assustado, que a própria ansiedade dele parecia estar aumentando ainda mais o sofrimento dela. E em um certo momento ele chega até a ser mantido fora do quarto, porque ele estava super ansioso e piorando a situação. Mas quando ele escuta o choro da criança, ele entra imediatamente e se ajoelha ao lado da cama de Ana, muito feliz. A menina nasce no dia 5 de março de 1868 e recebe o nome de Sofia, ou Sônia, como eles a chamavam. E para Dostoiévski, aquela criança rapidamente se tornou uma espécie de centro afetivo da vida dele. E é muito bonito porque ele não via a bebezinha apenas como um bebê pequeno demais para ter personalidade. Pelo contrário, ele já falava dela como alguém que tinha uma individualidade que ele já reconhecia, que sorria quando ele se aproximava, que reconhecia a voz dele, que se acalmava com a presença
presença dele. Só que essa felicidade dura pouquíssimo. Em maio, a mãe de Ana chega a Genebra para ajudar a filha. A Sofia é batizada no dia 4 de maio. E poucos dias depois, seguido uma recomendação médica, a Ana leva a Sônia para passear num parque, para que ela tomasse ar fresco. O problema é que Genebra tinha um vento muito frio vindo das montanhas, conhecido como Bise. A bebê acaba pegando um resfriado, que em poucos dias evolui para uma inflamação nos pulmões. E poucas horas antes da morte, o médico ainda tranquilizou os pais, dizendo que ela iria se recuperar, mas a Sônia morre no dia 12 de maio de 1868, com só 3 meses de vida. A reação de Dostoiévski foi devastadora. A Ana diz que nunca mais viu nele uma explosão de dor como aquela. Ele chorava diante do corpo da filha, beijava o rosto e as mãozinhas dela, completamente destruído. Poucos dias depois, ele escreve ao seu amigo Apollon Maikov, tentando explicar que, para os outros, talvez aquele amor por uma bebê tão pequena pudesse parecer exagerado ou até ridículo, mas que para ele não era. Para ele, a Sônia já era uma pessoa inteira, uma pequena individualidade que ele amava profundamente. E essa morte torna Genebra quase insuportável para eles dois. A cidade passa a ficar, é claro, associada diretamente à perda da filha. Eles queriam ir embora, eles queriam mudar de país, mas eles não tinham dinheiro suficiente para isso. Então, eles acabam indo primeiro para Vevey, que era uma cidade ainda lá na Suíça, enquanto Dostoiévski continuava trabalhando no romance que ele tinha começado a escrever ali, que era O Idiota. O Idiota é um romance sobre bondade, sobre sofrimento, inocência e destruição da beleza. E ele está sendo escrito justamente por um homem que tinha acabado de experimentar uma das dores mais profundas da própria vida, que era a perda da primeira filha, em uma fase em que ele e a Ana estavam sozinhos, longe da Rússia, tentando construir uma família no meio do exílio, da doença e da instabilidade financeira. Então, esse é um dos projetos mais bonitos e também mais difíceis da vida de Dostoiévski. Ele queria criar aqui a figura de um homem verdadeiramente bom. Esse homem é o príncipe Myshkin. Myshkin foi criado na Suíça, onde ele recebia tratamento para a epilepsia. E a história começa com a volta dele para a Rússia. Dostoiévski explora aqui a ideia de como uma sociedade moderna e hipócrita receberia um homem verdadeiramente bom. Myshkin é chamado de idiota porque a bondade dele parece inadequada para aquele mundo. Ele não sabe jogar os jogos sociais, ele não sabe se proteger, ele leva as pessoas a sério de um modo muito ingênuo, como se fosse uma criança. E a pergunta desse romance é essa: o que aconteceria se um homem verdadeiramente bom aparecesse em uma sociedade corrompida? As pessoas o reconheceriam ou elas destruiriam essa bondade? Aqui nós temos outra personagem feminina claramente inspirada pela Polina, que é Anastácia Filipovna. Ela é uma mulher que sofreu abusos e ela não se julga merecedora de compaixão. E aí nós temos aqui um triângulo amoroso entre ela, o Myshkin e o anti-herói Rogojin, que é também um personagem muito interessante. Essa história aqui é uma história trágica e belíssima, é uma história com muitas camadas e se você quiser um vídeo com a análise completa desse livro, a gente pode trazer também. Então comenta aí se você acha que esse seria um tema interessante. Depois de O Idiota, Dostoiévski escreve também O Eterno Marido, que é uma novela muito interessante sobre ciúme, sobre humilhação masculina, rivalidade, também uma espécie de tortura psicológica entre homens. Não é uma obra tão comentada quanto seus grandes romances, mas mostra um Dostoiévski muito interessado nesses subterrâneos da vida conjugal e da masculinidade ferida. E então chegamos a Os Demônios. Os Demônios também é traduzido às vezes para português como Os Possessos, e essa história nasce de um contexto político muito específico, que era a radicalização de alguns grupos revolucionários russos, e especialmente o caso de Sergei Nechayev, que era um revolucionário envolvido no assassinato de um estudante, o Ivanov, em 1869. Esse caso chocou a Rússia e deu a Dostoiévski material para pensar literariamente a violência política. Então, Os Demônios é o romance político mais poderoso já escrito em língua russa. E o que Dostoiévski está dizendo nesse livro é bem perturbador. O niilismo, que é a ideia de que não existe Deus,
Deus, que não existe moral absoluta, que tudo é permitido se a causa for boa o suficiente, inevitavelmente produz humanos demoníacos. O título dessa obra é muito importante. Os demônios não são pessoas más, são ideias que entram nos homens e passam a governá-los. São vaidades, são negações espirituais que se transformam em ação. Ele cria nessa história o personagem Stavrogin, que é talvez uma das figuras mais perturbadoras de Dostoiévski. E nesse livro, Dostoiévski está dialogando com o seu próprio passado, porque ele também foi, na sua juventude, um homem atraído por esses círculos radicais, como a gente viu, e ele também participou, de discussões políticas que o levaram à prisão. Mas depois da Sibéria, ele passa a ver essas ideias de outra forma, e Os Demônios é, em parte, uma revisão dessa juventude revolucionária, escrita por alguém que conhecia de dentro, essa sedução, a sedução dessas ideias revolucionárias. Em 1871, depois de anos vivendo fora, Dostoiévski e Anna retornam à Rússia, e aos poucos a vida dele começa a se estabilizar um pouco mais. Eles têm filhos, constroem uma vida familiar mais sólida. Dostoiévski passa também a ocupar um lugar cada vez mais importante na cultura russa. Ele trabalha como editor, escreve textos jornalísticos e, principalmente, ele desenvolve um projeto chamado Diário de um Escritor. Esse diário era uma publicação muito singular que misturava comentário político, reflexão religiosa, crítica social, pequenas narrativas e respostas a leitores. E esse diário virou um fenômeno. Ele respondia centenas de cartas de leitores. E é nesse período que Dostoiévski passa a ser visto por muitos como uma espécie de consciência moral da Rússia. Isso não significa que as opiniões dele eram unanimemente aceitas, pelo contrário, ele era visto como uma figura bem polêmica, ele tinha posições duras, especialmente em relação à Europa, ao catolicismo romano, ao socialismo e ao destino da Rússia. Mas, justamente por isso, ele se torna uma voz impossível de ignorar. Em 1875, Dostoiévski publica O Adolescente. O protagonista desse romance, Arkady, é um jovem tentando construir uma ideia de si mesmo. Ele é um filho ilegítimo que vive uma relação bem difícil com a figura paterna e que quer se afirmar, quer conquistar poder, quer ter uma ideia que organize a sua vida. Esse é um romance sobre formação. Arkady quer se tornar alguém, mas ele não sabe exatamente a partir de que fundamento. E isso dialoga muito com o tema da família desorganizada, da paternidade falha, da juventude que cresce sem um centro moral claro. E esse tema vai ser explorado de forma ainda mais poderosa em Os Irmãos Karamazov. Mas, antes disso, Dostoiévski sofre uma perda devastadora, a morte do seu filho Alyosha em 1878. Esse menino morre ainda bem pequeno também, depois de uma crise associada à epilepsia. E essa morte também atinge Dostoiévski profundamente. Ele e Anna ficam destruídos. Pouco tempo depois, Dostoiévski visita o mosteiro de Optina, que era um centro espiritual muito importante da Rússia. E lá ele entra em contato com a tradição dos starietes, que são esses anciões espirituais que vão inspirar diretamente a figura de Zosima em Os Irmãos Karamazov. Então chegamos à grande obra final de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, publicado entre 1879 e 1880. Esse livro é, de certo modo, o testamento espiritual de Dostoiévski. Ele reúne praticamente todas as grandes questões da sua obra: o problema de Deus, a liberdade humana, a culpa, o crime, o parricídio, a fé, a dúvida, a inocência das crianças, o sofrimento injusto, a sensualidade, a responsabilidade moral e a possibilidade de redenção. Essa história gira em torno da família Karamazov, especialmente do pai, Fyodor Pavlovich, e dos filhos, Dmitry, Ivan e Alyosha, e também do filho ilegítimo, Smerdyakov. A história tem um assassinato, uma investigação, uma disputa de herança, tem escândalos familiares, tem um triângulo amoroso e também tem uma pergunta que atravessa esse livro inteiro, que é: quem matou Fyodor Pavlovich Karamazov? Diferente do que acontece em Crime e Castigo, onde a gente sabe desde o começo quem que cometeu o crime, aqui Dostoiévski constrói uma espécie de romance judicial e familiar, onde a culpa não é só descobrir quem fez o crime, e se entender como que, de algum modo, todos aqueles participaram
dessa tragédia, todas as pessoas envolvidas. Essa também é uma história bem longa, muito complexa, muito emocionante e cheia de camadas. Também é um livro que muda a vida de muitas pessoas e também merece um vídeo inteiro sobre ele, porque não dá para fazer jus a essa história aqui nesse vídeo de biografia, que já tá ficando bem longo. Os Irmãos Karamazov foi publicado em 1880. Nesse mesmo ano, Dostoiévski faz o famoso discurso de inauguração do monumento a Pushkin em Moscou, que foi um discurso que ficou conhecido como o discurso Pushkin e que deixou a plateia em delírio. Ele falou sobre como Pushkin foi a encarnação da alma russa, da capacidade russa de compreender e de absorver todas as culturas do mundo. E é muito simbólico pensar nisso, né? Aquele menino que chorou a morte de Pushkin em 1837 encerra a sua vida pública celebrando Pushkin como o grande centro da literatura russa. Pushkin está no começo e no fim da formação literária de Dostoiévski. Poucos meses depois, em 1881, a artéria pulmonar de Dostoiévski rompeu. Ele sangrou enquanto estava em casa, os médicos foram chamados, a Ana ficou ao seu lado. Ele pediu para que lessem para ele a parábola do filho pródigo e morreu em 9 de fevereiro de 1881. O funeral foi um acontecimento público sem precedentes. Mais de 100 mil pessoas acompanharam o cortejo até o cemitério. Um homem que tinha sido preso como criminoso político, que tinha passado 4 anos acorrentado na Sibéria, que tinha vivido décadas em pobreza e dívidas, morreu como a maior figura literária de seu país. Como a gente viu aqui, Dostoiévski foi um escritor muito prolífico, mas mais do que isso, ele foi um escritor que transformou em literatura as perguntas que o atormentavam e que também atormentavam a Rússia do seu tempo. Nos livros dele, ele não oferece respostas fáceis, ele não defende apenas um ponto de vista de forma simples, ele coloca ideias em conflito, ele leva personagens até o limite e ele admite que o ser humano é profundamente contraditório. E é nessa contradição que nasce tanto a tragédia quanto a possibilidade de redenção que ele tanto discute e admite em suas histórias. Então, se você já leu Dostoiévski, me conta aqui embaixo qual é a sua obra preferida dele e por quê. Aproveita também para defender a obra dele nos comentários, dizer por que você acha que as pessoas deveriam ler Dostoiévski. E se você ainda não leu e está criando coragem para começar, nós temos um vídeo aqui no canal onde eu indico os 4 livros que eu considero as melhores portas de entrada para a obra dele e eu explico um pouquinho sobre cada um desses livros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você quiser ver a biografia de algum outro autor aqui no canal, deixa aí também nos comentários o nome. Obrigada por assistir, boa leitura e até o próximo vídeo.